aí galera, aqui é KMG Animes e voltamos mais uma vez com o Baki, mas dessa vez para estar falando aqui do top 5 personagens mais subestimados em Baki. Que sim, tem alguns personagens aqui que a galera não dá a mínima, que a galera não liga e até mesmo esqueceu, mas são personagens que são fortes ou até mesmo têm um potencial absurdo, mas ninguém tá ligando para eles. E a gente vai conversar sobre eles aqui neste momento, mas peça aquele like e aquele comentário para estar ajudando o vídeo, engajando, e assim eu sempre tá podendo trazer mais coisa. Enfim, vamos ao que interessa. Primeiro, Shiba Shiharu. Como vocês sabem, Shiba é famoso por ser um saco de pancada ambulante. Mas o que muitos não prestam atenção é quanto Shiba é extremamente resistente. O cara literalmente vence as lutas na persistência, ou melhor, no total força de vontade, junto com a teimosia que chega a ser até doentia. Desde sua primeira aparição, não vimos muita luta onde ele realmente comanda a luta com fervor de forma unilateral, mas através de sua resistência ele foi capaz de resistir e vencer sem ao menos precisar de apagar o oponente, apenas o cansando, deixando ele fraco, tanto que é difícil apagar o Shiba, até mesmo ao ponto de desmoralizar seus oponentes por não serem capazes de derrotar sua fibra moral de forma digna, fazendo o cara desistir porque não dá para bater o cara. Kureha Shinogi. Kureha, o personagem bonitão, ou melhor, um dos mais bonitões de Baki. Ele é um personagem que surgiu para mostrar o ápice da beleza física e estética, onde demonstrava ser um dos personagens mais arrogantes e sacanas da obra, que sempre focava em testar suas habilidades médicas com pessoas reais, com uma desculpa de curar as vítimas, e no final trazia vários problemas por simplesmente testar novas técnicas. Mas ainda assim, para o ponto aqui que a gente vai abordar, o Kureha é um homem com habilidades insanas, de tal forma que com o conhecimento anatômico que ele tem, consegue incapacitar facilmente seus oponentes. Embora derrotado por Baki em Grappler Baki, isso não tira seu mérito de estar na lista, pois é um cara que foca em treino físico e conhecimento anatômico contra um artista marcial absoluto. E ao aprender a lição de que não se pode brincar com os outros, Kureha nem contra seu irmão consegue levantar a mão de forma decente, e desde então virou um homem da cura. Agora, pensando que Kureha não está nem aí para as artes marciais, imagina o quão poderoso seria o dono do corpo físico perfeito sabendo tudo sobre artes marciais. O cara era muito forte sem nem treinar para lutar, ele só treinava o músculo dele. Era como qualquer pessoa que tem aí na rua que treina numa academia, claro, com bastante dedicação. Mas o cara era forte e lutava com os maiores artistas marciais sem saber lutar devidamente. Taizan Matsumoto. Agora, indo para alguém bem desconhecido dos fãs do universo de Baki, vamos falar de Taizan, o pai da namorada de Baki. Esse personagem foi apresentado como um lutador simples, um cara que amava lutas e acabou morrendo com o tempo e essa vida que levava. Porém, quando a gente conhece o cara, vemos que ele é absurdamente forte em um nível muito acima do comum. Ele chegou ao ponto de conseguir espremer o tronco de uma árvore enorme e forçar sua seiva a se curar para que ela gerasse flores. Coisa essa que chega a ser quase sobrenatural. O cara era literalmente a força em si. Mas como alguém tão forte assim morreu? Simples. Veneno. O personagem lutou com Yanagi por dinheiro para salvar sua filha, mas não aguentou o desfecho da luta, não pelas feridas, não pelos danos no corpo, que sim poderiam ser resolvidos no hospital, e sim para o veneno. O próprio Taizan foi para casa com um buraco no peito, passou um bom tempo convivendo com a filha e esposa até morrer em seus braços. Se o veneno não estivesse ali,
Obviamente que indo para um médico ele ficaria bem. O cara é resistente e forte demais. Ele só não teve a mesma sorte de Bark, né, de misturar todos aqueles compostos, seu suor e sangue botando para fora a toxina, também o sal e lágrimas da sua amada e algumas outras coisas que levaram ele a vencer, que foi a coincidência de ter alguém usando um contraveneno, no caso na luta lá no torneio Haitai. T-Rex Ryuji Tokura. Esse personagem para alguns pode não ser subestimado, mas a real é que nem todo mundo sabe a extensão de sua força ou não percebeu, até porque suas lutas não foram contra os top tiers do verso de Bark. Porém, quem ele derrotou venceu de forma unilateral o Hanayama. Grandmaster, mesmo sendo pequeno, era um oponente terrível de lidar e com uma capacidade absurda, mas o mais interessante é ver como o T-Rex está em um nível tão absurdo que chegou a lutar com seus ossos fraturados e expostos sem nem ligar, e era como se aquilo não o afetasse. O personagem é tão absurdamente forte que chega a arrancar o asfalto da pista de aeroporto como se fosse uma areia fina e solta no chão, algo que nem o Jiro mostrou fazer até então, até porque o Jiro teve certa dificuldade para lidar com o asfalto comum. Não que o Jiro não consiga, ele é o mais forte da obra, né? Mas o fato é que se o T-Rex lutar em algum momento com qualquer outro, seria algo absurdo em nível de força, até porque o cara nem sabe lutar, ele não sabe nem o que é arte marcial, ele só bate e ele é extremamente poderoso. Por isso, seu apelido de T-Rex, e também algumas informações mostram que ele é um experimento do Kureha, que literalmente está descontrolado e pode ser algo até um perigo para a cidade ou até o país em si. Mas enfim, vamos para o próximo, que é Motobu Izou. E aqui vamos falar do conhecido por muitos que leram o mangá, mas por que ele é subestimado? Em Grappler Park, esse personagem foi usado de escada várias vezes a ponto de ninguém mais ligar para ele. Mas existia uma ponta solta. Motobu usa armas para lutar, e toda obra de Baki o cara nunca pode usar a maior arte marcial que ele tem, que é a arte marcial amada. E aí é que está a surpresa, quando ele está armado, a coisa muda, o cara vai para um nível de perigo absurdo. E é aqui que vemos o quanto ele é subestimado, porque o cara usa táticas de guerra e de muita malandragem que consegue literalmente derrotar o Musashi. E só não o matou, porque assim como os demais, Musashi também precisa ser protegido. Ele é uma lenda, é um tesouro. Mas o fato é que Motobu é um exemplo mais polêmico de um personagem que foi e muito subestimado. E aqui ficamos com essa lista, com o top 5 dos personagens mais subestimados na hora de Baki, onde muita gente nem sabe, ou pelo menos se sabe, não imaginava quanto era forte, não tinha pegado algumas referências, algumas informações escondidas nas cenas que demonstravam que eles eram muito poderosos, ou pelo menos muito resistentes. Mas enfim, vamos ficando por aqui. Se você curtiu esse vídeo, dá aquele like, comentando, se inscrever e ativar o sininho para dar recebendo notificações de vídeo que eu postar aqui todo dia, beleza? Valeu, falou, fui!